Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 30. Só mais um pedacinho. Dei outra mordida devagar, olhando para meu prato, mas concentrando toda a minha atenção no pãozinho de Nell. Eu inspirava e expirava muito devagar, me esforçando em mover aquele pãozinho só um pouquinho, para fora do alcance dela, uma vez depois da outra. 1, 2, 3 vezes eu a vi ir pegar o pãozinho enquanto falava com um Rain indiferente e um Lawrence mais animado, que jogava a cabeça para trás e ria. Cada vez a mão de Nell ia automaticamente para onde ela tinha deixado o pão, e cada vez os dedos dela se fechavam no ar. Franzindo a testa, ela o pegava, quebrava um pedaço e o colocava perto do prato. Então eu mudava de lugar, bem devagar, usando só o meu extraordinário cérebro imortal. Dava uma sensação incrível de triunfo. Eu tinha chegado lá mais cedo e feito os feitiços de limitação para que os pãezinhos de todo mundo não se movessem, só o de Nell, e só o pão, não o garfo nem o copo. Eu tinha devorado livros de feitiços na biblioteca e praticado trechos do feitiço no meu quarto nos últimos 2 dias. Eu estava fazendo magia branca. Nada perto de mim estava morrendo. Nada estava tendo a vida sugada. Aquela era eu agora, Tati, usando minha herança de incrível poder mágico. É claro que eu estava usando-o para fazer uma coisa meio má. Isso a tornava magia não branca? A intenção importava tanto quanto o método? Provavelmente haveria uma aula sobre isso no meu futuro. Eu estava praticamente resplandecendo de excitação reprimida, e o esforço para conter as gargalhadas estava fazendo meu estômago doer. Mas eu estava conseguindo. E Nell estava ficando um pouco irritada, um pouco confusa. Era uma coisa tão pequena seu pão não estar onde você pensa que está, e ainda assim é uma coisa tão pequena que a incapacidade de pegá-lo se torna muito intrigante. Tomei outra colherada de sopa, controlando minha respiração, mantendo o rosto tranquilo e neutro. 2 assentos depois do meu, os dedos com unhas bem feitas de Nell bateram na mesa vazia, de novo. Dessa vez ela ficou olhando para o pãozinho e fez um sinal rápido para onde ele devia estar. Quase saiu sopa pelo meu nariz. Senti que ela olhou para a frente e ao redor, pela mesa. Pelo que eu podia perceber, ninguém usava ou fazia mau uso de magique assim. Desde o incidente da pedra esmigalhada, Nell tinha feito questão de deixar claro, mas com sutileza, que estava me observando, que não sentava do meu lado, que me evitava. Ela queria ter certeza de que todo mundo sabia que a querida e doce Nell estava atenta e não confiava em mim. Afinal, ela estava lá havia anos. Eles a conheciam. Eu ainda era relativamente uma estranha. Ah, Ness, você tirou a cobertura das fileiras de cebolas de manhã na horta? Perguntou Bryn. Ela tinha outra faixa colorida enrolada na cabeça, em contraste com o suéter nórdico de lã. Ultimamente, parecia que os aquecedores não estavam dando conta da tarefa de manter os aposentos quentes. Já estava sendo o inverno mais frio do que o habitual. Era o que as pessoas diziam. Sim, falei, e mergulhei meu pão na sopa. E você as cobriu antes de o sol se pôr? Perguntou Asher. Cobri, falei, e estiquei o braço para pegar mais verduras. Não vamos ter mais espinafre este ano, nem mesmo nas estufas. Disse Jess, em sua voz rouca. Tentei parecer desapontada. Nell agora segurava seu pãozinho com força em uma das mãos, enquanto seu sorriso se tornou tenso, a risada um pouco estridente demais. Com a expressão mais inocente que consegui, continuei comendo lentamente e ouvindo as pessoas falarem do Yuli, que seria no dia seguinte. Temos o tronco do Yuli, disse Charles. Está sendo preservado no celeiro de trás desde o ano passado. Vamos acendê-lo ao pôr do sol, disse Solis. Como vão os planos da equipe de cozinha? Somos eu, Charles e Lawrence, disse Enio.
Acho que já decidimos tudo. Tudo bem, Disse Solis. gritem se precisarem de ajuda. Posso fazer biscoitos se vocês quiserem. Disse Jess. E Anne pareceu feliz e fez que sim com a cabeça. A ideia do sofrido Jess, que parecia ter sido arrastado das ruas por algum programa de assistência social, ser o mestre cuca dos biscoitos era engraçada, e eu sorri. Com o canto do olho, vi que Nell tinha finalmente soltado o pãozinho, deixando-o na beirada do prato. A decoração está quase pronta, disse ela, com um sorriso alegre no rosto. E vamos pendurar ramos de visco, portanto tomem cuidado. Ao redor da mesa, as pessoas sorriram e deram risadinhas, incluindo eu, ao mesmo tempo em que lentamente empurrava o pão de Nell para fora do prato. O suave movimento chamou a atenção dela e ela virou a cabeça para olhar para o pão. Lawrence, bem à minha frente, me pediu que passasse o sal, e fiz isso com calma, sem perder a concentração. Eu até consegui perguntar a ele se as pessoas trocavam presentes no Yule. Faremos uma brincadeira de elfo secreto, explicou ele naquele inglês com sotaque. Lawrence parecia unir gerações de noções italianas de perfeição em uma pessoa só, e me perguntei por que não o achava mais atraente. Colocamos os nomes em um chapéu e cada um de nós tira um. Então temos que dar um presente secreto para quem tiramos. Pensei no que Nell faria para garantir que ela tirasse Rain, ou ele a tirasse, ou ambos. Olhei devagar e vi que Nell estava partindo o pãozinho em pedaços e os jogando na sopa, onde os achatou com a colher. Quase caí na gargalhada, mas a expressão atenta e mortal no rosto dela conteve meu impulso divertido. Será que mais alguém tinha notado? Ela parecia um pouco que estava quase fora de si. Rain a estava observando com o canto do olho, sem expressão alguma no rosto. Todo mundo estava falando sobre planos para o Yule, e o clima estava leve, alegre e aconchegante. Olhei ao redor e vi que todas as pessoas, exceto Nell e Rain, pareciam satisfeitas. Tive outra daquelas percepções do tipo que dão vontade de dar um tapa na testa. Não consegui me lembrar da última vez que estive no meio de um grupo que parecia satisfeito. Com certeza, nenhum dos meus amigos que, com o tempo e a distância, agora me pareciam sociopatas. Eu tinha convivido com pessoas ricas, poderosas e sem limites por muito, muito tempo. Mas quando é que qualquer um deles tinha parecido satisfeito? Triunfante, sim. Vitorioso, sim. Mas satisfeito era um fenômeno completamente novo para mim, e fiquei impressionada com isso. As pessoas nesta mesa não estavam mudando o rumo da história, nem dirigindo empresas enormes, nem conquistando territórios. Não estavam levando nada até o limite ou além. Não estavam subjugando outras pessoas. Não estavam trabalhando para aumentar seu controle sobre alguma coisa, a não ser eles mesmos. Não estavam fazendo nada em excesso. Não estavam adquirindo tudo o que podiam. Cada uma delas, agora eu sabia, tinha histórias horríveis e histórias de triunfo. Cada uma delas precisava ficar ali por pouco ou muito tempo. E mesmo assim, havia um nível profundo de satisfação entre elas. Mesmo Jess, arruinado pelo tempo e pela experiência, parecia satisfeito. Ninguém se achava perfeito. Todo mundo estava trabalhando em habilidades, forças, áreas de conhecimento. Todo mundo era um trabalho em desenvolvimento. Não eram importantes em qualquer outra esfera além desta. Eram conhecidos de poucos além de uns dos outros. Todos tínhamos trabalhos relativamente simples, e todos íamos levando a vida. Limpávamos e carregávamos coisas como escravos cotidianamente. Por que eles estavam tão felizes? A maioria nem tinha encontrado sua alma gêmea. Asher e River formavam um casal, mas ninguém mais estava junto, ao menos que eu soubesse. Senti um assombro, mas ainda senti um despertar repentino, um entendimento, um esclarecimento. Talvez minha pedra da lua estivesse me ajudando, mas, de repente, eu finalmente soube o que queria. Parecia óbvio,
como se estivesse bem à minha frente o tempo todo, até mesmo antes de eu chegar ali. Vi que River estava olhando diretamente para mim, os olhos castanho claros alerta. Erguendo a sobrancelha de leve, ela lançou um olhar para o pãozinho de Nell, agora esmagado e em pedacinhos dentro do prato de sopa. Depois ela apertou os olhos para mim, como se dissesse: sei que você causou isso. Mordi o lábio. A refeição terminou. Eu só tinha preparado o feitiço do pãozinho. Então, depois de ele ter virado maçaroca na sopa de Nell, minha diversão acabou. Mas fora glorioso. Então descobri que Rain e eu éramos a equipe de limpeza do jantar. Não tínhamos sido escalados para trabalhar juntos desde que descobrimos um sobre o outro. E eu podia jurar que meu nome não estava lá antes do jantar. Mas agora estava, e quando olhei para River, ela me respondeu com um olhar sóbrio. Será que essa era minha penitência pelo pãozinho? Ela não tinha como ter certeza. Talvez tivesse. Na cozinha, Nell estava parada muito perto de Rain, que estava enchendo a pia de água com detergente. Ela estava rindo para ele, murmurando em sua voz doce. Não, Disse River. Nell olhou ao redor com um sorriso encantador. Quando ela me viu, o sorriso vacilou, mas ela logo se recompôs. Ela gesticulou alegre na minha direção. Nastásia, pode ir. Eu assumo sua tarefa. Eu me virei e estava pronta para sair voando da cozinha quando River intercedeu. Eu gostaria que Nastásia cuidasse da cozinha com Rain hoje, Nell. Todos ficamos surpresos. As pessoas trocavam de tarefas entre si o tempo todo. Aquilo era meio incomum. Eu, obviamente, tinha algum tipo de lição de vida a aprender ao ser alocada na cozinha com meu arqui-inimigo. Eu claramente não me sentia nada pronta para aprendê-la. Soltei o ar e comecei a organizar as sobras em potes de plástico. River esperou até que Nell, relutante, saísse e depois chegou perto de mim. Sentimos alguém procurando uma visão de você, Nastásia. Normalmente nós não perceberíamos isso, mas fizemos feitiços para esconder sua presença aqui. Alguém tem tentado encontrá-la, usando Magic. Meu coração deu um salto. Ince. Esse seria meu palpite, disse River. Ela deu um tapinha nas minhas costas. Não quero preocupar você, mas achei melhor avisar. Nós, professores, tomaremos providências para garantir que você permaneça segura aqui, a não ser que você queira falar com Inocêncio. Não quero, ainda não. Talvez nunca fosse querer. Tudo bem, então. Tudo está bem, mas achei que você devia saber. Concordei com a cabeça e River saiu. A noite lá fora estava negra e fria. O Yule era no dia seguinte e uma atmosfera festiva tomava a casa. Mas ali na cozinha, Incy estava pairando sobre minha cabeça, e havia hostilidade entre mim e Rain. E, nesse caso, hostilidade é um eufemismo dos mais polares. River disse que precisamos conversar. Rain estava raspando os pratos e jogando os restos no balde dos porcos. Eles amavam restos. Ela está certa. Costuma estar. Não dessa vez. Não quero falar com você. Joguei a sobra de salada em um saco e o coloquei na geladeira grande. Nenhum de nós dois quer ir embora daqui. A voz dele era baixa e controlada. Mas temos essa coisa entre nós. Não quero que cause problemas para nós e nem para mais ninguém. Essa coisa entre nós. Ele fazia parecer que tinha sido um encontro ruim. Mas ninguém, tipo Nell? Ele me olhou de esguelha. Meu Deus, ele era lindo. Era tão completamente, cosmicamente, karmicamente injusto. Não sei por que você fica repetindo isso. Não há nada entre mim e Nell. Dei uma risada. Nell sabe disso, porque ela já está praticamente escolhendo a louça. Ele pareceu não entender e eu expliquei. Para o casamento de vocês. Não seja ridícula. Ele pareceu horrorizado, e meu coração deu um pulinho. Meu coração é imbecil, assim. Não seja um idiota, distraído e insensível. Respondi.
Ops, tarde demais. Entrei na despensa grande para pegar alguns recipientes e levei um susto quando Rain me seguiu. A despensa era essencialmente um armário estreito e não havia espaço para nós dois. Saia! Falei, minhas mãos cheias de potes plásticos. Podíamos matar um ao outro. Disse ele. Ele era alto e largo e tinha um cheiro surpreendentemente bom para alguém que massacrara vilarejos inteiros. Meu olhar desceu para o decote em V da camisa dele e me lembrei da queimadura que ele tinha. Então registrei suas palavras. O quê? Um frio se instalou no meu estômago, como armas de defesa. Os potes de plástico eram completamente inadequados. Você podia me matar pelo papel que desempenhei em suas piores experiências. Eu podia matar você pelo papel que você desempenhou nas minhas. Nós dois perdemos irmãos, pais, amigos e mortes horríveis. Agora só há você, herdeira da casa de Ufo, e eu, herdeiro da casa de Eric, o derramador de sangue. Você e eu somos tudo o que sobrou. E você acha que devemos matar um ao outro e acabar com tudo? Franzi a testa. Nem consigo imaginar como. A lateral da boca de Rain tremeu e eu inspirei fundo. Podíamos dar as mãos e pular em uma turbina industrial. Fiquei olhando para ele. Você acha isso engraçado? Ele fez um gesto de impaciência. Acho que 400 anos se passaram, é isso que acho. Se você quisesse vingança, devia ter ido atrás de mim naquela época. Eu tinha 10 anos. Eu tinha acabado de fazer 20. Olhamos com raiva um para o outro por um longo momento. Acabado de fazer 20. Falei por fim. Você não tinha 200 anos já naquela época? Rain balançou a cabeça. Não. Meu pai tinha 500 anos naquela época. Eu tinha 3 irmãos. Um tinha 460 anos. Outro, 299 anos. E o terceiro, 174. Eu tinha 20. Ser imortal era algo incompreensível para mim até então. E todos eles morreram? Sim. Respondeu ele com seriedade. Um morreu naquela noite. Os outros 2 morreram com meu pai quando ele tentou usar o amuleto da sua mãe. Por que você não morreu nesse dia também? Teria sido tão conveniente. Não sei. Por que você não morreu naquela noite? Minha mãe caiu em cima de mim. Fiquei escondida debaixo da saia dela. Ficamos em silêncio então, repassando lembranças que, escondidas, eram tão mais dolorosas. Era incrível para mim que eu tivesse alguém para conversar sobre aquela noite, alguém que a tivesse vivenciado. Rain deixou escapar um suspiro. O que foi agora? Ficamos de bem? Matamos um ao outro? Algum de nós 2 vai embora? Posso dizer que não vou ser eu. Não quero ir embora. Aqueles 2 últimos meses tinham sido os melhores da minha vida inteira, os mais saudáveis. Eu me sentia muito diferente agora. Embora sentisse mais dor com frequência, eu conseguia ver que era como furar uma bolha. Quando as lembranças estavam expostas, elas eram menos destrutivas. Então nós 2 ficamos. Falou Rain. Fiz uma careta. Pois é, até eu conseguir pensar em alguma coisa horrível para fazer com você. Mas se você fosse um cavalheiro, iria embora. Ele deu um sorriso forçado e o oxigênio nos meus pulmões evaporou. Nós 2 sabemos que não sou um cavalheiro. É, tudo bem. Deixe-me sair. Estou cansada. Tem outra coisa. Disse ele e eu gemi. O que foi agora? Isso. Ele deu um passo na minha direção, chegando tão perto que os recipientes estavam espremidos entre nós. Os olhos dele olharam dentro dos meus, atentos e dourados, como os de um leão. Ah, não, não faça isso! Sibilei, soltando tudo. Empurrei com força, minhas mãos em seu peito. Era como empurrar uma árvore. Sim. Disse ele bem baixinho, se inclinando. Faço sim. Eu me contorci. Empurrei-o e tentei virar a cabeça. De verdade. Mas você sabe, ele é muito mais forte. E eu sou, é claro, uma idiota total e absoluta. E quando ele me abraçou com força e capturou meus lábios com os dele,
Todo pensamento coerente fugiu da minha cabeça e, em segundos, esqueci de lutar. Pensamentos como inimigo mortal, pensamentos como eu odeio, pensamentos como Nell é um problema, todos desapareceram como fumaça sendo dissipada ao vento. Afastei minha boca, dividida e confusa e tão cheia de desejo que meu peito doía, e disse: Por quê? Não sei, disse ele. Não sei. Ele parecia frustrado e inseguro e consternado. Senti o coração dele batendo contra meu peito. Só quero você. Quero você demais. O tempo todo. Sei que eu não devia, sei que não posso, sei que é errado. Mas mesmo quando você está me irritando, quando está me lembrando da dor, do desespero e da tortura, a vontade está lá. Estou cansado de lutar contra isso. Luto contra tantas coisas o tempo todo, todos os dias. Não quero lutar contra isso. Não mais. Nossas testas estavam encostadas. As mãos dele estavam ao redor da minha cintura. As minhas estavam nos ombros dele. Rain parecia uma pedra debaixo dos meus dedos. Então tateei sua camisa no local onde a queimadura devia estar. Eu queria me fundir a ele. Queria arrastá-lo de volta para o palheiro. E ao mesmo tempo sabia que era burrice e loucura e que eu devia receber tratamento psiquiátrico imediatamente. Talvez até sofrer terapia de choque. Quem sabe ser colocada em uma camisa de força. Era como se por fora soubesse que tudo era errado, traição e burrice, mas por dentro estivesse pensando: oh meu Deus, isso é tão gostoso, tão certo, encaixamos, somos iguais, conhecemos um ao outro até o osso. Não sei quanto tempo ficamos ali, nem que horas finalmente nos separamos. Tinha sido um pequeno som que chegou ao meu cérebro febril, um assobio, um leve som de arrastar no chão de pedra do lado de fora da despensa. Mas minutos depois ouvimos gritos, e quase na mesma hora sentimos cheiro de fumaça. Fogo! Gritou alguém, e o grito ecoou na voz de outras pessoas. Depois o alarme de incêndio soou. Rain pegou minha mão e me puxou para fora pela porta dos fundos da cozinha, para o ar frio da noite. Corremos até a frente da casa, onde as pessoas estavam se reunindo no jardim da frente. Todo mundo parecia chocado e preocupado. Onde está River? Segurei Brinny quando ela passava correndo. Eles estão apagando o fogo, disse ela, sem fôlego. Os professores, tenho que ver se todo mundo está aqui. Ela começou a apontar para todo mundo. Alguns tinham corrido para fora da casa. Outros já estavam do lado de fora. E Jazz estava no celeiro. Ela contou 8 alunos, incluindo Rain e eu, que antes estávamos dando uns amassos na despensa. Fiz uma careta quando me lembrei disso. Em poucos minutos, as janelas não exibiam mais a luz bruxuleante das chamas. Parece que foi na ala dos dormitórios, disse Daisuke, esfregando os braços. A maioria de nós estava sem casaco. Eu estava tomando o cuidado de não ficar parada muito perto de Rain. Por dentro, meus pensamentos estavam meio que gritando de horror e alegria, mas eu precisava manter tudo em segredo até descobrir que diabos eu estava fazendo. Ah, Rain! Aí está você! Nell veio para perto e passou o braço pelo dele. Eu olhei para o outro lado e tentei não reagir. Meu Deus, o que está acontecendo? Sinto cheiro de fumaça. Ela olhou para os outros ao redor e depois me viu. Ela ficou estupefata ao me ver. Piscou de boca aberta, como se quisesse ter certeza de que eu estava lá. Houve um incêndio, disse Rachel. Você está certo, Daisuke. Foi na ala dos dormitórios. Tive que usar a escada de incêndio no outro lado da casa. 1 minuto depois, River, Annie, Asher e Solis saíram da casa. O fogo foi apagado, disse Solis, e alguns alunos bateram palmas. O que aconteceu? Perguntou Charles. Como o fogo começou? Ainda estamos tentando descobrir, disse River. Ela parecia muito séria e cansada. Será que eles tinham usado Magic para apagá-lo? Onde foi exatamente? Perguntou Nell. Com o canto do olho, vi Rain tirar a mão dela do braço dele e dar um passo para longe. Ela olhou para ele com ansiedade,
mas tentou manter uma expressão calma do rosto. Foi perto do quarto de Nastásia, disse Anne, olhando para mim. Ao redor da porta dela. Meu queixo caiu. Nell balançou a cabeça. Algumas pessoas têm que ser o centro das atenções, murmurou ela baixinho, só alto o bastante para que algumas pessoas ouvissem. Eu me virei para encarar Nell, mas antes que eu pudesse falar, River disse: Sim, sei o que você quer dizer. Nell pareceu não ter tido a intenção de que River a ouvisse e corou. Eu não iniciei o incêndio. Falei com raiva. Meu quarto está inteiro? Sim, achamos que está, disse River. Você pode entrar e verificar. Bem, onde você estava? Nell me lançou um olhar preocupado. Você não estava na cozinha, não estava no celeiro, não estava dando a caminhada com os outros. Devia estar no seu quarto. Como você saiu? Como sabemos que não foi você quem iniciou o incêndio? Coloquei minhas mãos nos quadris, querendo arrancar aquele olhar presunçoso do rosto dela. Já chega, Nell, disse Asher. Nastásia, vamos ver seu quarto. Mas por que vocês acreditam nela? Nell parecia estupefata. Os outros alunos nos cercaram e tive a sensação de que eles não testemunhavam coisas assim com frequência. Eu tinha levado a emoção para River's Edge, de uma maneira completamente ruim, é claro. Nastásia estava comigo, disse Rain simplesmente. Os olhos de Nell se arregalaram. Não, ela estava no quarto dela. Onde você estava? Você não estava na cozinha? Eu precisava te perguntar uma coisa, e você não estava lá. Nastásia estava comigo o tempo todo, desde o final do jantar até agora. Não estava no quarto dela. Um músculo tremia no maxilar de Rain. Ele estava com raiva. A possibilidade de Rain me defender pareceu não ter ocorrido a Nell, e isso a irritava. Ela pode ter saído um minuto, corrido, iniciado o incêndio e voltado, falou ela. Onde vocês estavam? Ela não fez isso, disse Rain. Nell, parece que você está implicando com Nastásia, falou Rachel. Não estou, insistiu Nell. Mas por que todo mundo confia nela? Por que todo mundo acredita nela? Desde que ela chegou, as coisas têm sido horríveis. Tudo tem sido sombrio, do mal. Ela estragou tudo. De repente, River e Solis estavam parados, um de cada lado dela. Acabou, Nell, disse Solis com delicadeza. O que está acontecendo? Perguntou Charles. Nell, disse River, colocando uma das mãos no ombro dela. Você sabe o que eu vou dizer. Já conversamos sobre isso. Você foi longe demais e tenho que pedir que vá embora de River's Edge. Um queixo caiu atrás do outro, inclusive o meu. Nell ficou atônita. Não! Do que você está falando? Não eu, ela! Ela tem que ir embora. Ela é má, violenta. Ela tentou me machucar. Eu não queria dizer, não queria causar problema, mas ela colocou feitiços em mim. Ela tentou me ferir. Você tem que se livrar dela. Nell, disse River, e esperou até que Nell se concentrasse em seu rosto. Conversamos sobre isso, sobre os feitiços que você colocou no quarto de Nastásia, e sobre outras coisas que você fez. Está fazendo magia negra e não vamos tolerar isso. Nós demos a você várias chances de escolher um caminho diferente, mas você parece incapaz de superar seu ódio. Como conversamos, preparei tudo para que você vá passar um tempo com minha tia, no Canadá. Asher pode ir com você, para ajudá-la a se instalar, se você quiser. Não estou entendendo o que está acontecendo. Falei. O que está acontecendo é que você está vencendo. O rosto de Nell de repente se transformou numa máscara de fúria. Sua piranha idiota! Você está tentando se livrar de mim desde o começo. Rain me ama. Ele quer ficar comigo. Mas você colocou um feitiço nele. Fez com que ele quisesse você. Vi vocês se beijando. Por favor, chão, se abra e me deixe cair em um abismo sem fundo até que eu chegue ao centro da Terra e entre em combustão. Por favor. É demais pedir isso? Nell partiu para cima de mim enquanto eu estava paralisada de vergonha. Mas River e Solis seguraram os braços dela. River começou a murmurar coisas, traçando símbolos nas costas e nos braços de Nell.
Nell começou a gritar, se contorcer, chutar. Não, pare! Vocês estão entendendo tudo errado. É ela! Ela é a culpada! Ela é do mal! Todos nós sentimos! Livrem-se dela! As últimas palavras dela se perderam em um grito. Foi horrível e doloroso, e humilhante, embora eu a odiasse. Mesmo assim, foi ruim. Alguns minutos depois, Nell se curvou, soluçando cansada, e Solis colocou um braço nos ombros dela, levando-a até a van. Anne foi atrás, falando baixinho, dizendo que mandariam as coisas de Nell para ela. Nell ainda estava resmungando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e para falar a verdade, ela parecia uma bruxa louca. Eu estava tentando absorver o fato de que River parecia acreditar em mim. Parecia estar ficando do meu lado, apesar de tudo. Rain estava parado perto de mim, embora não tivesse me tocado. Vi as mãos dele se fechando e abrindo, e percebi que todo mundo olhava de Rain para mim e vice-versa, como se assistissem uma partida de ping-pong. River veio até mim. Senti como se tivesse sido colocada em um liquidificador na potência máxima. Todas as minhas emoções estavam remexidas, meus nervos estavam muito tensos. Você está bem? Perguntou ela. Pensei na pergunta. Não, não mesmo. Ela me deu o sorriso mais sincero do mundo e acariciou o meu braço. Depois olhou para Rain. Inclinando a cabeça para o lado, River se virou para mim, como se estivesse sentindo alguma transformação na minha alma, como se tivesse sentido até mesmo antes de mim. Soltei o ar. Os olhos dela ainda estavam em mim. O que você quer? Perguntou ela baixinho. Engoli em seco. Quero ser parte daqui. Falei, contando a ela o que eu tinha percebido durante o jantar. Ficar satisfeita e em paz, e não precisar de nada além de aprender. Quero me sentir segura, e não como uma estranha. Quero ser parte daqui, ser merecedora de estar presente, pelo tempo que eu puder. Estupidamente, eu estava à beira das lágrimas, como uma criança, como alguém com as emoções à mostra. O pânico pulsou no meu peito, mas eu o ignorei. O olhar dela se aguçou, e pensei ter visto mais do que 1000 anos de emoções por trás de seus olhos. É? Perguntou ela. É, mas, mais do que tudo, quero ser eu mesma. Quero ser Liuja, da casa de Ufo. Passei a mão sobre o rosto, muito cansada. Sei disso agora, e entendo tudo o que isso significa. Quero meu poder de volta, quero minha herança, quero ser filha da minha mãe, herdeira do meu pai. Engasguei com as palavras, e tive aquela sensação quente de antes do choro atrás dos meus olhos. Tudo parecia tão claro para mim agora, tão inevitável. Uma nova luz brilhou nos olhos de River, uma nova curiosidade em seu rosto. Pensei ter visto alívio, felicidade, expectativa na expressão dela. Ela colocou o braço no meu ombro. Sim, disse ela simplesmente. Sim, quero isso para você. Peraí, disse Bryn, a voz dela parecendo alta demais na noite silenciosa. Vocês estavam se beijando? Gemi e escondi meu rosto. Rain se mexeu com desconforto, olhando para todos os lugares menos para mim. As coisas não tinham terminado entre nós, nem as coisas ruins e, agora eu sabia, nem as coisas boas. Eu queria ver o que ia acontecer. Tinha desistido de fugir.